paz, mais uma vez, aqui estou, Nilda Alves da Costa, para meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. João disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu gostaria de dizer para você, de falar para você, que nós, como ovelhas de Deus, ouvimos a voz de Deus todos os dias, né? Que todas as orações que nós fazemos, nós conseguimos discernir a voz de Deus, recebemos a resposta, mas infelizmente não é isso o que acontece. Pelo menos comigo não acontece assim, né? Às vezes eu oro e demora um tempo para Deus responder. Mas eu vejo também que isso não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que nem conseguem entender ou ouvir a voz de Deus, mas as ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. O profeta Jeremias, quando o povo de Israel, né, foi buscar o profeta, consultar o profeta, e Jeremias foi orar, e apenas 10 dias depois que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, né, dando uma direção para o povo de Israel. Lá está em Jeremias 42, 7. Né, ao fim de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, a palavra de Deus vem a pessoa não como algo automático, instantâneo. Né, às vezes precisa orar, buscar, persistir, perseverar em oração, até que a resposta que você quer ouvir venha, até que você ouça, até que você compreenda aquilo que Deus está falando com você. O profeta Natan também, né, dando um conselho a Davi, quando Davi quis construir um templo ao Senhor, o profeta Natan falou para Davi: vai e faz, porque Deus é contigo. E na verdade, na mesma noite, né, Deus falou com Natan que Davi não construiria um templo ao Senhor. Então o profeta Natan até deixou de ouvir, né, uma direção de Deus mais rápido, porque ele automaticamente concluiu que seria a vontade de Deus que Davi construísse o templo. Então nós precisamos tomar muito cuidado a respeito disso. Nós vemos então que nós podemos confundir aquilo que é a vontade de Deus com os nossos próprios pensamentos, dizendo: vai, faz isso, porque Deus é contigo. Uma conclusão lógica, com um raciocínio lógico que muitas vezes nós temos. E não é assim que deve ser. Nós vemos também que Jó, mesmo sendo um homem temente a Deus, né, Deus mesmo deu testemunho de Jó, quando ele estava numa situação aflita, por meses de aflição, ele não ouviu a voz de Deus. Ele passou meses de aflição, e meses sem ouvir uma direção clara a respeito de Deus, daquilo que estava acontecendo com ele. Ou seja, Deus fala conosco, nós somos servos de Deus, somos ovelhas de Deus, Deus fala conosco, mas tem o tempo dele, o momento dele, a forma certa que ele fala ao nosso coração. O que devemos tomar muito cuidado é de não desistir, para não desistir. Não, Deus não fala comigo, Deus não quer me dar uma resposta, né, deixa para lá. Não posso deixar para lá, continue orando, continue buscando, se você realmente precisa de uma direção de Deus. Não desista. E outra, quando você sentir que ouviu a voz de Deus, ou leu a palavra de Deus, sentiu que tem algo para você, peça a confirmação de Deus. Porque muitas vezes você pode confundir o seu próprio pensamento com a vontade de Deus. Houve um tempo, alguns anos atrás, eu perguntei para Deus, falei: Deus, por que há tanta divergência a respeito de escatologia? Por que alguns líderes dizem vai ser assim e outros dizem não, vai ser de outra forma? Por que não há uma concordância a respeito de escatologia dentro da igreja de Cristo, se todos têm a palavra de Deus em mãos? E eu orei, busquei essa direção, e várias vezes eu coloquei isso diante de Deus. Falei: Deus, eu quero saber por que há tanta discordância a respeito de escatologia nos estudos que nós vemos. Um diz vai ser assim, o outro diz vai ser de outra forma. E durante um tempo eu fiquei buscando essa resposta da parte de Deus. E um dia eu estava orando no meu quintal, né, andando no quintal,
como eu gosto de orar às vezes, andando, orando, clamando a Deus. E estava nem pensando a respeito desse assunto, na verdade, e me vieram à mente duas palavras: raciocínios falazes. E na hora raciocínios falazes, né? Eu pensei, falei, o que significa isso? Eu não tinha noção do que significava a palavra falazes. Raciocínio, eu sei, é pensamento, né? Uma forma de você raciocinar, pensar, né? Para chegar à conclusão a respeito de alguma coisa. Falazes, não me vinha à mente o que significava. Então, precisei recorrer, né, a um dicionário, fui ver. E falazes significa enganadores, ilusórios. Ou seja, raciocínios ilusórios ou raciocínios enganadores. Então, muitas vezes, nós podemos chegar à conclusão de algo de uma forma errada, enganosa, pensando da forma errada aquilo que a palavra de Deus tem deixado escrito, aquilo que Deus tem deixado escrito para nós. Raciocínios falazes, né, ou pensamentos enganosos, ilusórios. E isso acontece, né? Aconteceu com Natan, no sentido dele falar para Davi, vai e faz, porque Deus é contigo, sendo que Deus não estava naquele negócio de construir o templo, né? Não era para Davi construir aquele templo. Outra forma que a gente vê também, né? Pedro, Mateus 16, versículo 15, fala assim, disse-lhes Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Jesus falou para Pedro, olha, esse pensamento que está tendo não foi você mesmo, teu raciocínio, né, que chegou a essa conclusão, mas o meu Pai que está no céu que revelou a você isso, né? Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas, na mesma passagem, um pouquinho depois, acontece algo diferente com Pedro. Né? Capítulo 16, no versículo 21 a 23. Fala que Jesus falou que ele morreria, né, e passar por sofrimento e tudo mais. Aí então, né, Jesus, no versículo 21, fala, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes, alguma tradução, cogitas, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, na mesma passagem, Pedro teve dois tipos de pensamento. Um pensamento que realmente tinha vindo de Deus, teve uma revelação de Deus, de quem era Jesus. No outro, ele teve um pensamento que era um raciocínio falaz, um raciocínio enganoso, né, enganador, ilusório. Ele falou, não, mestre, de modo nenhum acontecerá isso com o senhor jamais vai ser morto, né? O senhor jamais vai sofrer nas mãos de alguém. Ele chegou a repreender, né, Jesus, e Jesus repreendeu a Pedro, né, dizendo para ele, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, ou não cogita das coisas de Deus. Quer dizer, você não está raciocinando da forma certa, como Deus está raciocinando, como Deus sabe o que vai acontecer nesse momento. Então, muitas vezes a gente pode correr esse risco, né, de como Pedro receber uma palavra ou ler a palavra e não pensar com o pensamento de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E acontece isso porque muitas vezes nós damos lugar ao nosso próprio pensamento e deixamos de buscar o pensamento de Deus. Dizer, Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, o que o Senhor pensa nessa situação? O que eu devo fazer nessa situação? Como que eu devo agir nessa situação? Muitas vezes a gente fica
cogitando, pensando, meditando, né, em como sair de uma situação, o que fazer de uma situação, ou como compreender até mesmo a palavra de Deus, e a gente acaba tendo um raciocínio falaz, né, um raciocínio enganoso, um raciocínio ilusório a respeito daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus para nós hoje é: busque sabedoria que vem de Deus, busque discernimento espiritual que vem do alto, né? Dele vem a sabedoria, dele vem o discernimento. Ele sabe por que ele escreveu, o que ele escreveu e o que significa aquilo que está escrito, né? A própria palavra de Deus, ela traz para nós luz daquilo que Jesus quis dizer, com que tudo aquilo que ele diz e tudo aquilo que vai acontecer, nós buscamos entendimento, compreensão dentro da palavra de Deus. Amém? Então tá, se você gostou, dá um like, compartilhe, né? Passa para os teus amigos aí e inscreva-se no canal. Um abraço, Deus abençoe você, sinta-se abraçado por Jesus Cristo, amém? E tenha a mente de Cristo. Não raciocine as coisas com aquilo que você sabe que está acontecendo, aquilo que deveria ser ou não ser. Deixa Deus dirigir o seu pensamento. Em nome de Jesus. Um beijo.